Salve pessoal, vamos lá, mais um exercício. Bom, vamos seguir aqui nos exercícios envolvendo fluidodinâmica, né? Da mesma forma que no exercício anterior, a gente vai utilizar dois métodos para poder resolver esse exercício aqui. Dessa vez vamos utilizar o método da tabela, né? Utilizando aqui a tabela de Perry, e também vamos utilizar o método da equação de Massarani, né? Da mesma forma que no exercício anterior. Então, aqui para esse exercício, ele pede, né, calcular o diâmetro de uma partícula que possui densidade de 7,5 e que cai em água com velocidade terminal de 4 centímetros por segundo. Então, vamos colocar os dados, né, do exercício. Então, a gente tem a informação do ρ do sólido, né, que é 7.500 quilogramas por metro cúbico. E a gente tem a informação da velocidade terminal, né, que em metros, né, vai dar 0,04 metros por segundo. Ele também informa que essa partícula, né, está caindo em água. Os valores da água, então, não foram dados. Então, a gente vai utilizar valores genéricos aqui para a água, tá? Então, a gente vai precisar do ρ do fluido aqui, vai ser 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? E a gente vai precisar também da viscosidade da água, que a gente vai utilizar aqui 1 vezes 10 na menos 3 quilogramas metro segundo, tá? Para a gente encontrar o diâmetro da partícula, a gente vai utilizar a equação aqui de Reynolds de partícula, tá? Onde que ela depende, né, do diâmetro de partícula. No entanto, nós não temos o Reynolds. Para encontrar o Reynolds, então, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, né? Então, vamos substituir ela. Então, vai ficar coeficiente de Arrasio dividido pelo Reynolds de partícula igual a 4 vezes o ρ do sólido, que é 7.500, 7.500 menos 1.000, o ρ do fluido, né, vezes a gravidade, vezes a viscosidade dinâmica, então, que é 1 vezes 10 na menos 3, tá? Dividido por 3 vezes o ρ do fluido, que é 1.000, ao quadrado, vezes a velocidade terminal, né, que é 0,04 ao cubo, tá? Bem, essa parte de cima aqui, então, vai dar 255,06 dividido por 1,92. Essa divisão aqui, então, ela vai dar 1,32, tá? Bem, agora que a gente encontrou, né, esse valor para o CDRE aqui, a gente vai utilizar o método da tabela de Perry, tá? O que acontece? Para poder utilizar essa tabela, né, é preciso que a partícula seja esférica, né? No exercício ele não fala nada se a partícula é esférica ou não. Então, como não disse nada, a gente vai assumir que essa partícula é esférica, tá? Então, o valor, né, de CDRE, a gente vai olhar nessa coluna aqui, ó, tá? Nós encontramos, então, 1,32. Não temos aqui nessa coluna aqui o valor, né, de 1,32 especificamente, né? O correto aqui seria interpolar, se você quisesse um resultado mais preciso. No entanto, a gente tem o valor de 1,41, né? É um valor próximo o suficiente, tá? Então, a gente vai olhar aqui nessa primeira coluna, né, o número de Reynolds, o valor correspondente a 1,41 é 5. Então, a gente vai dizer aqui que Reynolds, né, utilizando então a tabela do Perry, é aproximadamente 5, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, Reynolds, né? Vamos colocar aqui que Reynolds de partícula é aproximadamente aí, então, 5, tá? Tendo Reynolds, né, a gente pode resolver agora essa equaçãozinha aqui isolando o diâmetro de partícula, né? Então, diâmetro de partícula vai ficar, né, Reynolds vezes a viscosidade dividido pelo ρ vezes a velocidade terminal. Então, Reynolds de partícula vai ficar 5 vezes a viscosidade 1 vezes 10 na menos 3, dividido pelo ρ, que é 1.000, vezes
a velocidade terminal, que é 0,04, tá? Bem, o valor aqui vai dar 0,005 dividido por 40, tá? Isso aqui vai dar 1,25 vezes 10 na menos 4 metros. Ou, né, a gente pode passar para micrômetros, né? Então, para ficar melhor, né? Então, vai dar 125 micrômetros, tá? Então, o diâmetro de partícula, né, utilizando o método da tabela, né, a gente encontrou aqui 125 micrômetros, né? Bom, vamos agora calcular, então, pelo método da equação de Massarani, tá? Para a gente poder fazer esse comparativo, né? Então, essa tabela, né, diferentemente da outra tabela que a gente tinha no exercício 10, essa daqui é uma específica para para partículas esféricas, tá? Então, assim, ela também tem as equações correspondentes. Aqui no nosso exercício, a gente vai utilizar o CD dividido pelo Reynolds de partícula, né? Então, esse valor está aqui, né? Então, a equação que vai nos interessar é a 7,45, né? A gente vai precisar também do valor do N, que é informado aqui nessa coluna, né? Então, para 7,45, o valor do N é 0,88, né? E a gente já pode, então, substituir os valores, né? Vamos ver quanto que a gente encontra aí para Reynolds, para diâmetro de partícula. Vou deixar aqui para eu poder enxergar também, né? Então, Reynolds de partícula aqui vai ser 24 dividido por CDRE. Então, 24 dividido pelo CDRE, que é 1,32, elevado na N dividido por 2, então 0,88 dividido por 2, mais 0,43 dividido por CDRE. Então, 0,43 dividido por 1,32, tá? Elevado na N, então 0,88. Isso aqui tudo elevado na 1 dividido por N, então 1 dividido por 0,88. Tá, então, vamos lá, Reynolds de partícula, então, vai ficar igual. O primeiro termo, então, 24 dividido por 1,32 elevado aqui na 0,88 dividido por 2, aqui vai dar 3,58. 3,58. O segundo termo vai dar 0,37. Elevado, né, na 1 dividido por 0,88. Tá? O valor aqui, então, que a gente vai encontrar para o Reynolds vai ser de 4,76. Né? Então, veja, né, o Reynolds encontrado aqui pela equação de Massarani deu 4,76. O valor que a gente encontrou lá tabelado na tabela do Perry, a gente encontrou 5, né? São valores bem próximos, né? Isso que a gente pegou 1,32 na tabela estava 1,41. Então, bem próximos os resultados que a gente encontrou. Então, a gente pode substituir, os valores vão ser bem parecidos, né? Então, a gente vai substituir na equação diâmetro de partícula é igual aqui a Reynolds de partícula, né, 4,76, vezes a viscosidade, que é 1 vezes 10 na menos 3, dividido por 1000 vezes 0,04, tá? Então, nessa parte de cima, a gente vai encontrar 0,0047, tá? Dividido por 40, né? Isso aqui vai ficar igual a 1,18 vezes 10 na menos 4 metros, tá? Ou da mesma forma, né, vamos passar para micrômetros, né? Isso aqui vai dar 118 micrômetros, tá? Então tá aí, né, o exercício pelos dois métodos, né? Dessa vez a gente não utilizou o método do gráfico, né? Porque era possível, né, utilizar o método da tabela, já que a partícula a gente considerou que ela é esférica, e também resolvendo através do método da equação de Massarani. Então, os resultados aqui obtidos foram bem próximos, né? Então, 125 micrômetros para o método da tabela e 118 micrômetros para o método da equação, tá? Bem, é isso. Vamos para o exercício 12. Até lá. Valeu!